dia, meu nome é Fábio Fontainha da Abex, estamos aqui no 9º CEMEP. Vocês vão agora ouvir sobre um tema muito importante que é a proteção ao consumidor. Vocês vão ouvir o Amaury Oliva da Senacom falar sobre esse tema que é muito importante para todos nós e também para os nossos consumidores. Muito bem, senhoras e senhores, na sequência nós teremos a palestra sobre o tema Avanços e oportunidades do setor de meios eletrônicos de pagamento nas relações com os consumidores. Para apresentá-la, quero convidar ao palco Sr. Amaury Oliva, diretor do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor da Secretaria Nacional do Consumidor, e atuando como moderador deste nosso primeiro painel, quero convidar o Sr. Fábio Fontainha, Head Consumer Business Brasil do Citi. Bom dia a todos. Umas palavras para dizer, depois eu volto ali, mas é difícil vir depois do Cafu, né? Depois presenciar o estabelecimento dessa parceria entre a Abex e o Cafu, um brasileiro fantástico. Agradecer mais uma vez por tudo que você faz por essas crianças, Cafu. Abriu já, obrigado. Bom, palestrantes, congressistas, diretoria da Abex, senhoras e senhores, bom dia a todos. É um prazer estar aqui. A gente está iniciando o painel Avanços e Oportunidades do setor de meios eletrônicos de pagamentos em relações com os consumidores. Esse é um tema muito caro, né, aos clientes, comerciantes, empresas, reguladores, enfim, para a sociedade. É um tema que tem se desenvolvido a uma velocidade incrível, não somente no Brasil, mas em vários outros países também. Como vocês sabem, o Brasil é hoje uma referência internacional no que tange a proteção efetiva dos direitos dos consumidores, graças a um sistema de instituições muito particular que forma o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, o SNDC, que é responsável pela aplicação das regras de defesa do consumidor. O SNDC é composto pelos PROCONs, estaduais e municipais, pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública e pelas entidades civis de defesa do consumidor. Os órgãos do SNDC têm competência concorrente, eles atuam de forma complementar para receber denúncias, para apurar irregularidades e promover a proteção e a defesa dos consumidores. Tais órgãos atuam de forma articulada e integrada à Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, do Ministério da Justiça, que, por sua vez, tem por atribuição a coordenação do SNDC, e está voltada à análise de questões que tenham repercussão nacional a interesse geral, assim como ao planejamento, a elaboração, a coordenação e a execução da Política Nacional de Defesa do Consumidor. A Senacom e a Abex já há alguns anos desenvolvem uma agência positiva, que vem produzindo benefícios para os consumidores. A gente pode dar muitos exemplos aqui, discussões que levaram à publicação de normativos de autorregulação que tratam dos mais variados assuntos. Por exemplo, a melhoria da fatura, que é um tema muito importante, o prospecto de informações essenciais aos consumidores e ao envio de cartões sem solicitação. Esse diálogo ele se iniciou no ano de 2009 e vem sendo realizado em bases periódicas. É extremamente relevante para uma melhoria constante dos serviços prestados aos clientes desse setor. Apenas para mostrar para vocês um exemplo mais recente, 2012 a 2013, o número de reclamações de cartões de crédito caiu de cerca de 75 mil para menos de 66 mil. Isso significa que a gente saiu de uma média de mais ou menos 18 reclamações e meia por milhões de transações, de 18,5 para 14,8. Isso é mais importante se a gente considerar que, nesse mesmo período, o número de PROCONs disponíveis para a sociedade aumentou de 236 para 290, ou seja, muito mais acesso para o consumidor ter oportunidade de discutir esse tema. Esse número continua em queda em 2014. Entre os dois primeiros bimestres de 2013, se você comparar os períodos 13 e 14, a gente saiu de uma média de 15,6 para 15,1. Reclamações por milhão de transações de cartões de crédito. Portanto, há um enorme esforço das empresas do setor e da Abex para buscar constantemente a melhoria da qualidade do atendimento do cliente e implantar práticas e processos que estimulem maior clareza e transparência nas relações com o consumidor. Agora, com muita honra e interesse, que a gente recebe o Sr. Amaury Oliva, diretor do Departamento de Proteção e Defesa ao Consumidor da Senacom, que irá nos falar sobre a visão da Senacom a respeito da evolução e dos desafios do setor de meios eletrônicos de pagamento nas relações com os seus consumidores. Por favor.
Bom, muito bom dia a todas e a todos. Inicialmente, eu queria agradecer o convite feito à Secretaria Nacional do Consumidor para participar desse evento. Agradeço ao Marcelo por esse honroso convite. Trago aqui também um abraço da Juliana, a Secretária Nacional do Consumidor. Juliana, infelizmente, não pôde estar presente. Ela está em Berlim discutindo uma cooperação trilateral com a Alemanha e com a China para a proteção dos consumidores. Então, trago aqui um abraço. Também na pessoa do meu caro moderador, queria cumprimentar a todos os presentes, né, que participam desse primeiro dia do Congresso, né, dizer que é uma honra também estar aqui. Como paulistano, é sempre uma alegria retornar a São Paulo, né, principalmente num dia de chuva, né, tão esperada a chuva. E nesse caminho, né, no trânsito de hoje, eu vi os paulistanos até serenos, ninguém reclamava, porque finalmente a chuva chegou, né, então o trânsito ficou em segundo lugar. Bom, também queria, né, registrar aqui uma congratulação ao CAFU por esse projeto, também essa parceria com a ABEX, né, que certamente trará grande benefício aos consumidores, e deixar o registro aqui que o CAFU acho que fez muita falta na nossa seleção brasileira, né? Bom, o Marcelo e a ABEX trouxeram, né, para mim aqui um tema bastante interessante, né? Um pouco um recado também para falar das evoluções do setor, e acho que a gente tem bastante a comentar sobre essas evoluções importantes ao longo dos últimos anos. Então, eu trouxe um pouco uma visão da Secretaria, né, do Sistema de Defesa do Consumidor, sobre esses avanços, comentar um pouco dos desafios, e é claro que os desafios trazem sempre oportunidades também ao setor. Ontem eu estava vendo, né, um caderno publicado na Folha de São Paulo, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler, é um caderno que é o Brasil que dá certo. E é interessante porque no Brasil a gente sempre tem uma cultura de olhar as coisas com uma perspectiva ruim, né, de achar que o país não avança, enfim, só há problemas, mas tem muita coisa também que dá certo, e certamente tem grandes avanços, né, ficou bastante claro aqui ao longo de todos os vídeos, e a gente também tem muito o que comemorar, né, se nós olharmos, né, eu não sou tão velho assim, mas se nós olharmos as últimas décadas, quanto o Brasil mudou, né, quantas relações de consumo também foram aprimoradas ao longo dessas décadas, eu acho que isso é bastante inequívoco. Bom, eu queria comentar um pouco do trabalho, né, do avanço que existiu ao longo desses últimos anos, um avanço regulatório, né, por parte do Banco Central do Brasil. Eu queria fazer esse registro público. Há alguns anos já a Secretaria Nacional do Consumidor tem trabalhado de uma forma bastante próxima com o Banco Central do Brasil, levando reclamações, denúncias de consumidores, né, que nós registramos por meio dos PROCONs, por meio do SINDEC, ao Banco Central, e temos discutido uma série de aperfeiçoamentos regulatórios. E, ao longo desses anos, certamente surgiram, né, normas que também trouxeram oportunidades para solucionar conflitos e também criar uma pacificação nos conflitos de consumo. Um exemplo, por exemplo, foi a resolução do Conselho Monetário Nacional, a 3919, que tratou de tarifas, né? E eu lembro, à época, existiam aproximadamente mais de 90 tarifas de cartões de crédito, né? Existiam tarifas se usasse o cartão, se não usasse, se usasse em determinadas situações, enfim, existia uma certa insegurança. Então, essa proposta, né, normativa, ela trouxe uma previsibilidade para o consumidor acerca das tarifas, dos fatos geradores e, sem dúvida, trouxe avanços também à proteção do consumidor. Ela também instituiu obrigatoriedade de oferta de cartão de crédito básico e também informações mínimas que deviam constar informação mínima nas faturas de cartões de crédito, que, como os senhores se lembram, há alguns anos ela era bastante confusa e as informações não eram padronizadas entre as diversas instituições. Certamente trouxe um avanço essa norma, essa resolução 3919. Uma outra norma que eu queria trazer para a discussão de hoje também foi a circular do Banco Central, a 3512, que também dispõe sobre o pagamento mínimo da fatura de cartão de crédito, estabeleceu um percentual de 15% como mínimo a ser pago pelo consumidor, porque existia um problema que era bastante grave, que o mínimo, às vezes, ele era inferior a esse percentual, e aquilo existiria uma dívida que, ao longo do tempo, poderia se tornar impagável, né? Então, essa regra também trouxe significativos benefícios para a defesa do consumidor. Uma regra que entrou em vigor em julho de 2011.
Outra resolução de destaque, são duas resoluções, na verdade, né? O diretor Aldo comentou brevemente hoje pela manhã, que é a 4282 e a 4283 de 2013, que regulamentam os arranjos de pagamentos, e aqui trata diretamente do tema de hoje, né? Traz princípios importantes como a solidez, a eficiência dos arranjos e promoção da competição, acesso não discriminatório, atendimento às necessidades dos usuários finais, como liberdade de escolha, segurança, proteção ao patrimônio e aos dados pessoais de consumidores. Trata também de inclusão financeira e um ponto bastante importante relacionado à transparência, né, assegurando aqui a identificação dos usuários finais, beneficiários de pagamento ou transferência em demonstrativos e faturas. Isso é um desafio, né, para todos nós, que o consumidor tenha, de fato, a informação de a que se refere aquela cobrança. Ele não tendo essa informação, isso tem gerado uma série de conflitos e os consumidores acabam recorrendo ao Estado para solucionar esses conflitos. Então, essa transparência tem sido uma arma cada vez mais eficiente no combate aos conflitos de consumo. Bom, houve avanços regulatórios importantes, né, por parte do Banco Central, e eu também queria destacar alguns avanços também significativos aqui pelas normas de autorregulação promovidas pela ABECS, né, tanto pelo Marcelo Takayama, Ricardo, enfim, a gente tem discussões frequentes na Secretaria Nacional do Consumidor e tenho discutido e presenciado também avanços importantes, né, tanto na elaboração dessas regras que se tornaram normativas e que têm gerado, certamente, uma diminuição de conflitos de consumo. Uma delas, por exemplo, foram os compromissos públicos firmados pela ABECS no Ministério da Justiça, em 2009, se eu não me engano, não lembro se era 2010 ou 2009, acho que era 2009, que depois se tornaram 3 normativas da ABECS. A primeira, normativa 5, que garante ao consumidor a entrega de cópia do contrato e do sumário executivo do contrato. Quer dizer, era uma prática bastante recorrente, o consumidor contratar um cartão de crédito e não ter acesso às cláusulas, às condições daquela contratação previamente e nem depois da contratação. O que a gente também tem discutido cada vez mais com os setores é também que se tenham sumários dos contratos, né? Hoje, enfim, os contratos se tornaram bastante complexos, né? E a consumidora acaba não tendo paciência de ler aquelas diversas páginas e cláusulas. Então, temos trabalhado também para sumários dos contratos. Basicamente, aquelas informações que são fundamentais. O que é, para que serve, quanto custa e quanto tempo vai durar, né? Informações bastante simples e que têm sido, né, implementadas pelas associadas da ABECS, enfim, facilitando a informação para o consumidor e a própria implementação das cláusulas. Uma outra norma foi a normativa número 6, da autorregulação, que tratava de um problema que era bastante sério, né, e que, felizmente, tem sido banido cada vez mais no mercado, que era o envio de cartão de crédito não solicitado. Isso era bastante frequente há uns 5, 6 anos atrás. Agora, felizmente, tem diminuído as reclamações nesse sentido. Então, hoje há uma normativa específica sobre envio de cartão de crédito não solicitado, banindo essa prática das associadas. E uma normativa 7, também bastante importante, que é informações sobre o pagamento mínimo. E aqui é interessante que houve esse compromisso público da ABECS antes de existir uma norma do Banco Central, né? Então, posteriormente, surgiu a norma do Banco Central, estipulando esse valor mínimo de 15% para o pagamento mínimo. E aqui também trouxe informações importantes na fatura, também como uma orientação ao consumidor, uma educação financeira, de que aquele pagamento mínimo, na verdade, é uma tomada de crédito, né? É um financiamento, enfim, que claro que tem juros e tem impactos ao consumidor. Então, as empresas associadas também, de uma forma bastante transparente, né, padronizaram esse texto e incluíram nas faturas dos cartões de crédito. Recentemente, uma outra normativa, a 10, também trata de um tema bastante sensível aos consumidores, que é o desacordo comercial. Hoje, o comércio eletrônico, né, ele se funda principalmente numa confiança, né? O consumidor está no computador, enfim, ele está confiando naquele site, naquela página eletrônica, está confiando que aquele produto vai ser entregue. E, claro, né, um componente fundamental dessa relação
são os cartões de crédito, né? Sem o cartão de crédito não haveria essa facilidade do comércio eletrônico como ela existe hoje. Então, aqui, as associadas também assumiram uma responsabilidade importante em relação ao desacordo comercial de quando aquele produto não for entregue ou não foi exatamente o consumidor contratou, ter um apoio, né, e ter uma atuação bastante clara, com fluxos bastante claros pelas associadas. Sem dúvida, trouxe aqui diminuição de conflitos também essa nova normativa.